Pós-milenarismo para leigos, de Kenneth L. Grant, Jr. Tópico: Israel na Escritura. Israel desempenha um papel importante na Escritura. Ele representa o povo de Deus ao longo da maior parte do Antigo Testamento. Trata-se da nação escolhida por Deus. Deuteronômio 7, do 7 ao 8, 10, 15, Zacarias 2, 8, Romanos 3, do 1 ao 3 e 11, 1. O ponto focal de suas misericórdias redentoras na história, Deuteronômio 4, 7 ao 8, Salmos 147, 19 e 20, Amós 3, 2 e Romanos 9, 4. Por causa de sua presença preponderante na história do Antigo Testamento e do papel cultural na profecia do Antigo Testamento, Israel se torna uma questão crucial na pesquisa escatológica. O erro dispensacionalista. A principal característica distintiva da teologia dispensacionalista é que o Israel étnico permanece o povo de Deus principal e predileto, o protagonista da maior parte do seu plano para a história. Este ponto de vista a respeito de Israel insere o dispensacionalismo no erro mais destrutivo. Toda a teologia dispensacionalista orbita em torno de Israel como seu centro teológico de gravitação. Infelizmente, o lugar de Israel no conceito dispensacionalista interrompe o fluxo da história da redenção, causando severos problemas de refluxo. Eles dissolvem a unidade do povo de Deus ao criar dois povos de Deus na história e ao esvaziar o entendimento adequado da expectativa profética, ao exaltar em caráter redentor o Israel geopolítico como centro do reino de Deus e reinstituir de forma retrógrada os sacrifícios de sangue no fim da história e no ponto mais elevado do período da redenção. É preciso concentrar-se neste erro e entender sua explicação apresentada pelo principal erudito do dispensacionalismo, Charles C. Earle. Ele aponta para a centralidade e exaltação de Israel como a primeira das características sine qua non do dispensacionalismo. Cito: o dispensacionalista mantém a distinção entre Israel e a Igreja, final da citação, e defende essa posição contra todas as outras linhas interpretativas teológicas cristãs ao afirmar que 1. A Igreja não cumpre em nenhum sentido as promessas feitas a Israel. 2. O uso da palavra igreja no Novo Testamento jamais incluiu os israelitas não salvos. 3. A era da igreja não é vista no programa de Deus para Israel. Trata-se de uma intercalação. 4. A igreja consiste em um mistério no sentido de ser totalmente desconhecida no Antigo Testamento e agora revelada no Novo Testamento. 5. A igreja só teve início a partir do dia de Pentecostes e será removida do mundo no arrebatamento que precederá a segunda vinda de Cristo. Infelizmente, todos esses pontos estão errados. A casa dispensacionalista foi edificada sobre areia movediça. A expansão do povo de Deus. A Escritura não apoia as afirmações distintivas de Reedy fundamentais para o sistema dispensacionalista. Em vez disso, ela ensina que o Israel da Antiga Aliança é a semente do povo de Deus que floresce na história, tornando-se o povo de Deus expandido e global na Igreja da Nova Aliança. Alguns chamam este ponto de vista de teologia da substituição e temem que ele remova Israel por completo do plano de Deus e o substitua por um povo novo e distinto. Entretanto, uma descrição melhor seria designá-lo teologia do cumprimento. Ou seja, este ponto de vista compreende a nova aliança como o povo de Deus em expansão, a partir de um único povo étnico, inserido em sua estrutura geopolítica, para se tornar o povo multiétnico inserido em uma nova estrutura, a Igreja da Nova Aliança, verdadeira e espiritual. Essa linha de interpretação reconhece o Israel da Antiga Aliança como o povo verdadeiro de Deus no Antigo Testamento, que funcionava como a semente do futuro povo de Deus global no Novo Testamento. Como afirma a Confissão de Fé de Westminster, escrita na década de 1640, Israel foi considerado, cito, uma igreja sob a tutela de Deus. Fim da citação. Capítulo da Confissão de Fé de Westminster, 19, parágrafo 3. Deixe-me demonstrar a base bíblica da linha interpretativa da teologia do cumprimento. 1. A expansão da Nova Aliança foi prevista no Antigo Testamento.
Os escritores do Antigo Testamento anteviram um tempo em que Deus expandirá seu povo ao verter bênçãos sobre os gentios e incluí-los em Israel. Essa esperança foi estabelecida bem cedo na história da formação de Israel, quando Deus estabeleceu sua aliança com Abraão. Quanto a mim, esta é a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Gênesis 17:4. Talvez a expressão mais clara apareça em Isaías 19, do 23 ao 25. Ali se pode ler que Deus incluirá os maiores inimigos de Israel na aliança. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Síria. Os assírios virão ao Egito e os egípcios irão à Síria. Os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro, junto com os egípcios, e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os tem abençoado, dizendo: Feliz seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Zacarias 9, 6 e 7 expressam esperança ao se referir ao mais antigo inimigo de Israel na terra prometida. Um povo misturado habitará em Asdod, e exterminarei a arrogância dos filisteus. Tirarei o sangue da sua boca e o alimento abominável dentre os seus dentes, e ele também ficará como um remanescente para o nosso Deus, e será como chefe em Judá, e Ecrom como um jebuseu. A conversão dos gentios na nova aliança é apenas o cumprimento das profecias que adotam os inimigos de Israel como parte de sua família. 2. A revelação da nova aliança aplica as profecias do Antigo Testamento à igreja. Em Atos 15, 14 ao 18, Tiago menciona a conversão dos gentios como o cumprimento de uma profecia que parece se referir apenas aos judeus em Amós 9, do 11 e 12. Tiago percebe na conversão dos gentios a reconstrução divina da tenda de Davi. Cito o versículo. Simão relatou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre eles um povo dedicado ao seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída. Reconstruirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busque o Senhor. Sim, todos os gentios sobre os quais se invocam o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde a antiguidade. Paulo segue a prática de Tiago de interpretar as profecias do Antigo Testamento, se cumprindo na conversão dos gentios à medida que cresce a igreja da nova aliança. Diz assim: Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo da circuncisão por causa da fidelidade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei hinos ao teu nome. E diz ainda: Alegrai-vos, gentios, juntamente com o seu povo. E ainda: Louvai ao Senhor todos os gentios e louvem-no todos os povos. E outra vez, Isaías também diz: Surgirá a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reger os gentios. Nele os gentios colocarão a esperança. Aqui ele cita Isaías 11:10 como uma profecia do governo do reino de Cristo sobre os gentios, que transcorre em seus dias sem ser postergado para o futuro, o período milenar. Também se descobre outra profecia do Antigo Testamento a respeito da igreja, no uso feito por Paulo de Oséias 1:9 e 10 e 2:23 em Romanos 9:24 a 26. Paulo interpreta esses versículos do Antigo Testamento de sabor judaico muito forte como referência à salvação dos gentios na fase da igreja da nova aliança. Diz assim: Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como diz ele também em Oséias: Chamarei não meu povo de meu povo, e não amada de amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: Vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. O erro dispensacionalista sobre o tema é ampliado quando se tenta lidar com a profecia de Jeremias a respeito da nova aliança. Jeremias apresenta a nova aliança com uma terminologia bastante focada em Israel. Diz assim: Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31:31. Veja-se
como esta profecia de importância fundamental sobre a nova aliança causa dificuldades enormes e debilitantes para o dispensacionalismo e sua hermenêutica literalista. Repare também que os escritores do Novo Testamento aplicam as profecias do Antigo Testamento com facilidade e frequência à Igreja da Nova Aliança. Reedy, na obra fundamental The Basic of the Premillenist Faith, a base da fé pré-milenarista, destaca as três principais interpretações dispensacionalistas desse texto fundamental. Primeira, a interpretação de que o texto se aplica apenas aos judeus, ou seja, o ponto de vista de que a nova aliança diz respeito apenas a Israel sem qualquer relacionamento. 2. A interpretação que preconiza uma aliança com duas características. A única nova aliança conta com dois aspectos, um se aplica a Israel e o outro se aplica à Igreja. 3. A interpretação que afirma existirem duas novas alianças. Essa terceira possibilidade interpretativa é defendida por Reedy, pois ela de fato, diz ele, distingue a nova aliança com Israel da nova aliança com a Igreja. Este ponto de vista encontra duas novas alianças nas quais as promessas feitas a Israel e as promessas feitas à Igreja são separadas da maneira mais aguda, ainda que as duas novas alianças se baseiem no sacrifício único de Cristo. Fecha a citação. Em um livro mais atual, Dispensacionalismo, Reedy sustenta com cautela seu ponto de vista anterior quando se refere a 2 Coríntios 3, do 6 ao 11. Isso pode, diz Reedy, indicar que Paulo se concentra na nova aliança estabelecida com a Igreja. Sendo assim, existe duas novas alianças. Fecha a citação. Ele acrescenta de imediato: talvez outras mais. Esse era o ponto de vista de Schaeffer e a opinião inicial de Walvoord. Mais recentemente, Walvoord afirmou que alguns sustentam que a aliança foi feita com Israel, mas que a Igreja recebe essa bênção derivada de Israel. No entanto, ele percebeu de imediato que essa solução não resolve o problema de como a Igreja pode obter uma nova aliança de qualificações diferentes da nova aliança com Israel. Ao que parece, ele refuta um de seus amigos mais próximos e colega que serviu com ele no Seminário Teológico de Dallas, J. Dwight Pentecost. John R. Master exemplifica quão confuso é o dispensacionalismo a respeito deste tema, pois ele, cito, é um defensor contemporâneo da posição similar à de Derby, fim da citação, ao afirmar que a nova aliança se aplica de forma estrita a Israel no reino messiânico futuro. Deve-se notar, entretanto, que hoje os dispensacionalistas não mais sustentam essas três linhas interpretativas a respeito da nova aliança. Infelizmente, porém, os requisitos de seu sistema os conduziram à sustentação de 4 possíveis interpretações. Existem 4 linhas interpretativas dispensacionalistas principais a respeito da nova aliança. A despeito das contorções empreendidas pelos dispensacionalistas para evitar o óbvio, Jesus de fato inaugurou a nova aliança perto do fim do seu ministério, quando estabeleceu a fase do Novo Testamento de sua igreja. Pentecoste está certo quando escreve a respeito do estabelecimento da ceia pelo Senhor. Em seu ambiente histórico, os discípulos que ouviram o Senhor fazer a referência à nova aliança poderiam ter entendido sem dúvida que ele se referia à nova aliança de Jeremias. O que poderia ser mais óbvio? Na verdade, o surgimento súbito da nova aliança no registro do Novo Testamento, sem qualificação ou explicação, demanda que se trate de uma referência conhecidíssima à nova aliança de Jeremias. Veja Mateus 26, 28, Marcos 14, 24, Lucas 22, 20, 1 Coríntios 11, 25. Paulo até mesmo promove a nova aliança como um aspecto importante do seu ministério. Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. 2 Coríntios 3, 6. Ele é ministro da nova aliança, ainda que seja apóstolo dos gentios. Romanos 11, 13, Atos 9, 15, Romanos 1, 5, 15 e 16, Gálatas 1, 16, Efésios 3, 1 e 8, 1 Timóteo 2, 7. Ele não afirma ser ministro da segunda nova aliança ou da outra nova aliança ou de uns poucos aspectos da aliança.
Hebreus 8 faz uma citação direta da Nova Aliança de Jeremias em um contexto de discurso direto aos cristãos do Novo Testamento. Contudo, Reed declara: o escritor da epístola se referiu às duas novas alianças. Onde o escritor de Hebreus afirma pelo menos a existência de duas novas alianças? A afirmação de Reed é um postulado sistemático inerente ao dispensacionalismo. Não se trata de uma conclusão exegética a partir da Escritura. Muitas outras passagens do Novo Testamento ilustram o comprometimento das profecias a respeito de Israel pela Igreja. Como admite Craig Blomberg, um pré-milenarista histórico, a Igreja de Jesus Cristo é o cumprimento final de várias promessas feitas a Israel, descritas de forma simbólica como Israel. Infelizmente, para o pensamento pré-milenarista, Blomberg precisa confessar, reconhecendo que a Igreja cumpre o papel do Israel do Antigo Testamento, em certo sentido espiritual, os pré-milenaristas históricos vivem com tensão e são criticados pelos dispensacionalistas e amilenaristas por sua abordagem aparentemente seletiva. O problema é ainda mais sério com o dispensacionalismo. 3. A Igreja da Nova Aliança recebe as promessas do Antigo Testamento. Não só se aprende que as profecias do Antigo Testamento concernentes a Israel são cumpridas na Igreja, como também é possível observar que as promessas da Antiga Aliança a respeito de Israel se aplicam à Igreja. A Igreja da Nova Aliança é o recipiente das bênçãos do Israel da Antiga Aliança. Por exemplo, quando Paulo fala aos gentios na Epístola aos Efésios, ele os faz lembrar de que, naquele tempo, eram estranhos às alianças da promessa, Efésios 2:12. Isto é, no passado estavam privados da promessa de Deus. No entanto, não mais. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Efésios 2:13. É interessante que Paulo faça a citação de Isaías 57:19, que contém a promessa de uma bênção futura a Israel, apesar de a nação se encontrar neste momento em pecado. De Isaías 56:1 até 66:24, o profeta se concentra na vergonha e na glória de Sião, que deve ser seguida por sua glória. Contudo, Paulo aplica uma promessa feita para Sião, em Isaías 57:19, aos gentios de Efésios. Em Gálatas 3:29, ele se refere à promessa fundamental de Israel contida na aliança com Abraão e a aplica aos gentios. E, se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A Igreja da Nova Aliança não é uma parte, uma intercalação no plano principal de Deus, um parêntese na história da redenção, como o dispensacionalismo afirma. Em vez disso, a Igreja é a beneficiária direta das bênçãos plenas de Deus, mesmo das promessas do Antigo Testamento, pois, de todas as promessas de Deus, o sim está em Cristo, 2 Coríntios 1:20. Os cristãos da Nova Aliança são herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, Romanos 8:17. 4. A Igreja da Nova Aliança não é um mistério plenamente oculto. Não se deve considerar a era da Nova Aliança da Igreja Internacional um mistério plenamente oculto no Antigo Testamento, como faz Reed baseado em Efésios 3:5. Com certeza, a clareza da revelação aumenta no Novo Testamento, e é óbvio que o público que a ouve aumenta, mas essa própria revelação foi concebida no Antigo Testamento. Lê-se em Efésios 3, 5 e 6. Esse é um mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Já se viu que o Antigo Testamento previa. É preciso agora destacar que Reed e os dispensacionalistas interpretam de maneira equivocada a declaração de Paulo. Considere o seguinte: faz-se necessário entender para quem a revelação era um mistério. Em Efésios 3, do 3 ao 6, está escrito: por revelação me foi manifestado o mistério, em que outras gerações não foi manifestada
aos homens. Assim, o mistério, ora revelado, não era do conhecimento prévio dos homens, ou seja, dos gentios. Ele foi informado aos israelitas por meio de seus profetas. A expressão israelitas aparece com frequência no Antigo Testamento. Êxodo 3:3, 14:15, 4:31, 5:14-15 e 6:5. Antepondo os judeus ao restante do mundo, os gentios, os filhos dos homens. Quando Deus fala a Ananias, ele faz distinção entre gentios e israelitas. Atos 9:15, Lucas 2:32 e Atos 4:27. Isto se torna totalmente claro em Romanos 16, 25 e 26. Ali Paulo destaca que o mistério da salvação dos gentios foi ocultado apenas dos gentios e não dos profetas do Antigo Testamento, pois ele defende sua doutrina do mistério ao referir-se às escrituras proféticas, a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos, mas agora manifesto e dado a conhecer a todas as nações por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para conduzi-las à obediência da fé. Paulo declara que o mistério está agora manifesto a todas as nações, não só a Israel. Ponto 5. Quando João profetiza sobre a descida da Nova Jerusalém desde o céu, Apocalipse 21:2, ele descreve seu fundamento contendo o nome das 12 tribos representantes da comunidade da Antiga Aliança e dos 12 apóstolos representando o povo da Aliança. Nessa realidade escatológica única, Apocalipse 21:12 e 14. Logo, após a descrição completa da Nova Jerusalém, ele declara que essa realidade espiritual deverá ter início em breve. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, não centenas de anos no futuro. A Nova Jerusalém foi estabelecida de modo final e permanente quando da destruição do templo judaico, findando para sempre o sistema de sacrifícios da antiga aliança.